lá então. Alá Luciano do Vale. Alá Luciano do Vale, garotinho. Fala do São Paulo. Vamos lá, craque, sem perder muito tempo, porque hoje a gente bateu um papo com o Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, no lançamento, né, no anúncio da renovação com a Demicon, consórcio que é a primeira parceira do São Paulo para o ano do centenário em 2030. Mas o Eduardo Toni bateu um papo com a imprensa falando a respeito da reforma do Morumbi, a respeito de SAF, e ele começa respondendo a respeito do letreiro, né? Quando que o São Paulo vai ter o novo letreiro ali em frente na fachada do Morumbi? Vamos acompanhar. A última informação que eu tenho sobre o Morumbi é que o acordo entre a Mondelez e a Prefeitura, os trâmites foram finalizados e agora é uma questão burocrática mesmo, de aprovação nos órgãos, de divulgação nos órgãos competentes para a instalação. Então, imagino que nos próximos dias, eu sei que eu já disse isso algumas vezes, mas agora me parece que realmente para os próximos dias já deve estar liberado. Queria saber do estádio agora, você não pode responder lá, de que forma que o Morumbi vai entrar nesse projeto do centenário de 2030? O que está mais palpável para apresentar para o torcedor nesse momento? Edu, ainda não temos nada para apresentar para o torcedor. É importante a gente explicar, eu já falei isso algumas vezes, mas é importante que todo mundo tenha clareza. Nós temos um acordo inicial com a W Torre, que ela tem até o final desse ano para apresentar para o São Paulo um projeto completo de estádio de reforma e ampliação do estádio do Morumbi. Apresentado do ponto de vista total, custos, design, parcerias, modelo de negócio. Isso deve ser apresentado para o São Paulo até o final do ano. E aí a gente tem um período de entendimento, de análise interna. E havendo isso, acordo quanto a isso, a gente vai primeiro passar para os órgãos internos do São Paulo. Nós vamos aprovar em todos os conselhos, aprovar com a coletividade São Paulina interna, para os sócios. E depois, num segundo momento, a gente vai mostrar isso para a torcida do São Paulo. Então, eu imagino que esse processo seja para o primeiro trimestre, para apresentar para toda a coletividade, deva ser no primeiro trimestre do ano que vem. A gente tem até o final desse ano para fazer isso. Só uma dúvida, assim, que é sempre muito importante para o torcedor. A capacidade do estádio pode aumentar até quanto? Com quanto vocês trabalham para que o Morumbi receba de torcida? Esse ajuste fino está sendo feito agora. Dependendo da quantidade de camarotes, dependendo da quantidade de cadeiras, a gente imagina que ele esteja entre 80 e 85 mil lugares. Legal. Quando a gente vê um nome como Projeto Centenário 2030, é claro que muita gente pensa sobre o estádio, mas aí seria mais fácil colocar um Morumbis 2030, né? Um projeto. O que mais, para além do estádio, né, que certamente está nessas pautas, o São Paulo, que você pode adiantar que o São Paulo tem em mente para melhorias, aumento, modernização, o que mais você pode adiantar para a gente? Como foi dito na coletiva, são uma série de ações, não só de marketing, mas do clube como um todo. Cada área tem que apresentar um projeto para 2030. O fundo que a gente lançou recentemente já é um projeto para 2030. O patrocínio da Demicon é o primeiro palpável, né? Porque você tem clareza e fácil entendimento também para o centenário. O estádio será um projeto para o centenário. O Júlio fez um pequeno spoiler aí, falou de Cotia, tem projetos para Cotia para o centenário. Enfim, todas as áreas do clube vão ter projetos para melhorar as suas performances para 2030, melhorar. A gente quer deixar um legado para a próxima gestão palpável, crível para 2030. E cada área vai trabalhar em cima disso. A Demicon, o patrocínio da Demicon até 2030 é o primeiro grande lance desse projeto, do centenário. Edu, o São Paulo tem alguns pilares no elenco que o torcedor gosta muito e que poderiam ser aproveitados talvez como imagem do marketing. Por exemplo, Arboleda, Caleri, Luciano. O São Paulo fez muito isso na chegada do Rames, obviamente apostando na força da Estrela, no retorno do Lucas. Vocês têm planos também de explorar mais essa idolatria que o torcedor tem com alguns jogadores do atual elenco? Isso é complexo, porque é muito difícil você manter ou ter um contrato com um atleta por tantos anos assim. Naturalmente, a gente tem grandes ídolos da nossa história que a gente vai trazê-los para o projeto, vocês vão entender. Vai ter coisas que os ex-atletas vão estar envolvidos também, vão fazer parte do projeto também. Com o elenco atual é mais complexo, né? Nós estamos em 24, são 6 anos. Então é difícil você ter exploração até 2030 de um projeto desse com um atleta. A
curto prazo, vocês não pensam em algo? A curto prazo a gente está, inclusive nesse momento, fazendo projetos de atletas com a Demicon, com a própria Demicon, que estamos anunciando aqui a renovação. A gente fez para o Rames, a gente fez para o Lucas, e a gente faz normalmente com atletas. A gente tem produtos licenciados de vários desses atletas, mas não nenhum deles que visa até o centenário. O Casares tem falado muito sobre austeridade a partir do contrato com a Galápagos, né? Haverão regras que o São Paulo terá que respeitar, e isso causa a austeridade que ele tanto tem falado, até para deixar o torcedor já pronto em relação aos próximos anos ou próximos anos do futebol. Como a captação desse dinheiro para o centenário pode afrouxar um pouco essa austeridade, pode liberar o cinto um pouco e deixar o São Paulo um pouco mais ativo no mercado a partir de agora, né, que já tem o primeiro contrato assinado? Esse é um ótimo ponto, Edu, porque toda a receita adicional que a gente trouxer vai ser revertido para o futebol. Isso é um dos pilares do projeto da Galápagos. A gente tem um orçamento, a gente tem um planejamento anual até 2030 e toda a receita adicional ou economia adicional que for feita, né, neste projeto vai ser revertido para o futebol, que afinal de contas é o nosso core business, né? Nós estamos aqui hoje por causa do futebol. Então, toda a receita adicional ou despesa que a gente conseguir cortar além do previsto vai ser revertida para o futebol. Tony, então só um complemento. Então, aquele ponto que a gente falou na coletiva quanto ao adicional pela taxa de administração cai nisso, porque tem o contrato fixo e tudo isso entra como receita extra, é isso? É importante você entender, essa pergunta é muito boa agora, porque veja só, quando a gente fala de um consórcio, o consórcio tem 5, 6 anos de vida, a gente vai estar recebendo isso. Óbvio que a gente vai fazer novos consorciados no final do contrato em 2030 e vamos receber comissão por isso até 2035, 2036. Isso é uma coisa que vai por muitos anos. Edu, o Júlio fala na coletiva também que é um centenário deixando projetos concluídos e um certo legado para o São Paulo. Qual que é a importância para a gestão de entregar um novo Morumbi, um novo estádio, como legado para as próximas que virão? O estádio do Morumbi é um estádio icônico, é um dos estádios mais importantes do mundo, da América do Sul. Então, o estádio hoje já tem uma condição muito boa, né? O estádio tem uma manutenção espetacular, é uma casa que recebe 60, 65 mil torcedores nos seus momentos de pico, mais de 70 mil público no dia de show. Então, já é um estádio já é um equipamento bastante importante. Eu acho que modernizá-lo é uma coisa importante. A gente vê outros clubes fazendo esse trabalho, alguns já com estádios prontos, construídos, já mais modernos, e a gente não pode deixar isso para trás. Eu acho que é importante deixar esse legado para as próximas gestões e também para o torcedor são paulino. Tony, o torcedor fica um pouco com o pé atrás, desculpa até de novo falar do estádio, mas porque já se falou muito disso, né? É um sonho antigo. Hoje a gente pode garantir que o Morumbi vai sim passar por uma reforma? O Morumbi vai mudar? O torcedor pode confiar nisso? A gente não tem como garantir, como escrever na pedra isso. Primeiro, porque nós somos um clube associativo, nós temos aqui os conselhos para aprovarem. A gente pode fazer um projeto espetacular e não ser aprovado no conselho. A gente imagina que vai conseguir fazer um bom projeto, um modelo de negócio interessante para o clube e vai conseguir aprovar nas outras instâncias, em todas as instâncias do clube. Então, não dá para cravar, a gente vai fazer porque a gente depende de aprovações de terceiro. O presidente do São Paulo pode muito, mas não pode tudo. Ele tem que aprovar as suas ações nos conselhos internos e isso vai ser feito. Então, a gente não tem como garantir. A nossa gestão se caracterizou por aprovar os seus contratos com mais de 80%, 90% de adesão, né? Com aprovações muito importantes. A gente tem bastante otimismo em relação a isso, se a gente entender que o projeto está correto, se a gente entender que o modelo de negócio vai ser importante para o São Paulo e vai conseguir a aprovação. Mas isso vai depender sim das aprovações dos outros órgãos. Uma última minha, como é um projeto de longa duração, a gente está falando até 2030 e por baixo da ponte passa muita água em muitos anos, se nesse período o São Paulo for procurado por uma SAF, isso de alguma forma influencia em tudo que vocês estão falando? Se a SAF se interessar, quero estar no centenário do São Paulo em 2030, de que forma vocês podem absolver ou não tem condição de absolver uma SAF nesse momento, com esse planejamento, com esse projeto que foi explicado para nós? Veja, o Júlio dizia disso desde o primeiro momento na campanha de eleição dele. São Paulo não vai ser a primeira SAF, nem vai ser a última. A gente teve o primeiro momento das SAFs, agora talvez a gente entre num segundo momento. Não é alguma coisa que nós temos no radar, não é alguma coisa que esteja no nosso planejamento para 2030. Este não é um plano que estamos trabalhando para 2030. Não pensamos fazer a SAF. O estádio
é um equipamento que pode ficar fora de uma possível SAF, como por exemplo o caso do Vasco, né? O estádio São Januário, salvo engano, ele não fazia parte do projeto da 777. Então, você tem modelos de negócio para o estádio. O estádio é um equipamento do São Paulo, eu não consigo imaginar São Paulo abrindo mão desse equipamento. Tony, só uma questão mais imediata. Obviamente que para 2025 vocês já têm quase todo o planejamento com relação ao marketing, mas acho que o campo tem muita ligação também. Faz muita diferença o São Paulo jogar uma Libertadores e uma Sul-Americana com relação à parte de marketing, de propaganda? Sem dúvida, né? Você tem a principal competição da América, é a Libertadores. Então, do ponto de vista de marketing, disputar a Libertadores é muito importante e a gente trabalha para que estejamos na Libertadores do ano que vem. Então, Eduardo Toni, diretor de marketing do São Paulo, dizendo, né, descartando possibilidade de SAF para os próximos anos e aguardando um projeto da W Torre para, quem sabe, no primeiro trimestre o Conselho do São Paulo votar e aprovar a reforma do Morumbi. Vamos lá.